Cristo no Novo Testamento, você vai encontrar no Evangelho de João, capítulo 21. Eu irei ler a partir do verso 15 até o verso 19, mas vou pedir para os irmãos, como bons bereanos, que mantenham suas Bíblias abertas logo após essa leitura, que depois a gente vai falar sobre todo o capítulo, do versículo 1 até o 19, se assim o Senhor nos permitir. Todos encontraram? João, Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso 15. Diz a palavra do Senhor. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeirinhos. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. E Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus tinha perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e o outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar isso, de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Podeis assentar. Louvamos ao Senhor nessa noite, porque acabamos de cantar. E esse hino que cantamos diz: porque Ele vive, posso crer no amanhã. A nossa esperança está exatamente no Cristo que morreu e ressuscitou. E isso nos dá a esperança. Às vezes nós somos interpelados e colocados contra a parede, as pessoas nos perguntam: como que você tem certeza da sua salvação? A nossa resposta é simples: se você estiver realmente convicto daquilo que Deus fez na sua vida, é só você falar: porque a minha salvação ela não é por mérito, a minha salvação foi garantida por alguém que morreu e ressuscitou no dia para me garantir essa salvação. Foi Ele que disse que a minha salvação estaria garantida quando eu me colocar à sua disposição, dentro do arrependimento. Então é por isso que nós temos garantia. Nós não precisamos ter medo de dizer que temos a salvação. É Jesus que nos garante. É Ele o Senhor das nossas vidas, porque Ele vive. E aqui nós estamos falando sobre Pedro, quando ele nega Jesus. Eu queria falar para vocês nessa noite sobre o amor que restaura. Nós ouvimos falar tanto de amor nessa vida, e a gente vê nos meios de comunicação pessoas que matam enquanto são apreendidas. Perguntam: por que você matou alguém? Ele falou assim: eu matei por amor. Como é que se alguém se mata por amor? Jesus Cristo morreu por amor, mas não matou por amor. E esse amor terreno é exatamente isso que acontece. Nós até dizemos que amamos alguém, a nossa esposa, o nosso esposo, os filhos, alguns amigos que dizemos que temos. Mas quando aquele amigo ou aquela esposa nos decepciona, o que nós fazemos? Nós usamos o amor que restaura, que foi o amor de Jesus Cristo por Pedro, ou nós automaticamente nós repelimos aquela pessoa, nós nos afastamos, nós ignoramos e muitas vezes até punimos a altura da gravidade do seu problema. Mas Jesus não agiu dessa forma. Eu acho lindo como Jesus trata com Pedro. Eu quero voltar com vocês um pouquinho desse texto, não só desse capítulo, mas quando a gente volta em João até o capítulo 18, ou se você voltar no livro de Lucas também, até o capítulo 19, você começar a ler toda a história até o final do livro, nós encontramos toda essa trajetória e nós iremos entender todo o desfecho dessa situação. Por que Pedro negou a Jesus e por que depois Jesus interpela Pedro, coloca Pedro frente a frente e faz a seguinte pergunta:
vemos que Jesus, no final do seu ministério, ele chama todos os seus discípulos e fala o seguinte: vamos para Jerusalém. Jesus já sabia que a sua morte estava certa. Jesus era humano, mas ele sabia o que estava por acontecer, até porque ele sabia o propósito que Deus nos confiou. Ele veio a esse mundo exatamente para morrer em nosso favor, em nosso lugar. E diz a Bíblia lá no livro de Lucas e também nesse próprio livro, no capítulo 18 desse Evangelho, que Jesus fala o seguinte: prepara a ceia. Eu quero fazer uma ceia com vocês, a última ceia que eu irei fazer com vocês. Eu disse que Pedro e João preparam tudo aquilo que era necessário, as ervas amargas, os pães asmos, e coloca tudo como tem que ser em uma mesa, e Jesus Cristo chega e senta com eles. E lá no livro de Lucas é comum que a gente leia na palavra do Senhor, até quando vamos fazer o momento da ceia, Jesus fala assim: desejei muito estar convosco. Esse momento, para mim, esse desejo do Senhor era uma ansiedade, e aí, gente, por que Jesus estava ansioso? Porque ele sabia os momentos finais da sua vida, o que ele iria passar, a situação que ele iria enfrentar. Mas ele falou assim: desejei muito estar convosco. E ele celebra aquela ceia. E ele fala assim: olha, essa é a última ceia que vocês irão participar comigo. Por daqui em diante, vocês não poderão ir comigo. Pedro, ele era um líder nato. Você pode observar que em todas as situações, Pedro se sai em primeiro lugar nas situações, né? Seja para defender Jesus, seja na pescaria, Pedro estava lá sempre presente e em evidência. Nós conhecemos um Pedro turbulento, que muitas vezes a gente fala aqui, né? E a gente tende a atacar Pedro, mas nessa noite eu quero falar o que Jesus fez com Pedro. E Pedro falou o seguinte: olha, Senhor, para onde você vai que eu não posso ir? Aonde o Senhor for, eu vou também. Jamais eu te abandonei, eu nunca te abandonarei, eu nunca te deixarei, Senhor. E Jesus fala: Pedro, tu tem certeza do que tu está falando, Pedro? Eu não vou deixar você ir. E dali em diante Jesus se encaminha, diz a palavra de Deus, para o que era determinado. Diz a Bíblia que ele vai para o Monte das Oliveiras com os seus discípulos. E chegando lá, ele canta um hino e depois ele sai para orar e os discípulos ficam lá. Jesus volta e esses discípulos estão dormindo. Jesus até questiona por que eles estão dormindo. E dali em diante segue o desfecho que todos nós já conhecemos, que foi a morte de Jesus Cristo, onde ele é preso e ele é colocado de frente o sacerdote, o sumo sacerdote, para interrogar, para saber o que ia acontecer com ele, qual o fim da vida dele. Mas nesse momento, Pedro, que falava jamais eu te abandonarei, já estava um pouco distante. Diz a Bíblia que um outro discípulo entrou porque tinha autoridade para entrar nesse recinto, mas Pedro não entrou. De repente ele chega, convence Pedro a entrar, mas Pedro fica no pátio ali, olhando para os lados. E nós sabemos o que acontece com Jesus. Ele é preso e entra-se de madrugada adentro, e Jesus Cristo sofre aquilo que ele haveria de sofrer, e diz a palavra de Deus. E depois, por isso que eu falei para vocês que vocês fiquem com o livro de vocês aberto, no capítulo aberto, porque diz a palavra do Senhor que em meio àquela madrugada eles acendem uma fogueira, os servos acendem uma fogueira no meio do pátio, enquanto estava tudo acontecendo com Jesus. Ao acender essa fogueira, Pedro assenta-se perto dessa fogueira, no meio do povo, e fica lá como alguém, como um agente secreto. Mas é impossível você se esconder uma vez que você conhece o Evangelho, uma vez que você tem as características de Jesus. É impossível que você passe em branco em meio às situações. E em algum momento você há de se revelar que você parece com Jesus. E a Bíblia diz que alguém chega e pergunta para Pedro: você é um desses, né? Você é parente de Jesus? Ele fala: não, Senhor, não conheço esse homem. Se afasta um pouquinho ali, volta de novo e senta do lado. Um tempo depois, uma hora depois, passa uma empregada e fala assim: você está com o tempo de você junto com esse Jesus? Ele fala: não, senhora, não sou eu. Você está confundindo, não sou a pessoa que você está pensando que é. Pedro fica quieto e de repente chega mais um tempo depois, o terceiro servo, e questiona Pedro de novo, falando: você é um desses. E Pedro novamente nega Jesus. Pela terceira vez, e Jesus já tinha falado: tem certeza, Pedro? Isso vai, que você vai se manter até o final? Eu tenho certeza, não abandonarei o Senhor jamais. E ele fala que antes que o galo cante, 3 vezes tu me negará. E às vezes a pessoa até lê muito rápido e fala que antes que o galo cante 3 vezes, tu me negará, tá? Não é antes que o galo cante 3 vezes. Antes que o galo cante 3 vezes, você me negará.
Pedro se decepciona e fala assim: eu prometi que não ia negar Jesus, e aqui estou eu negando o Senhor. Aquilo para Pedro foi o fim da sua vida ministerial. Pedro sai, Jesus Cristo morre, é crucificado, e Pedro está lá, volta para Jerusalém. Eu imagino que passaria na cabeça de Pedro, irmãos, depois de uma situação que ele passa tão constrangedora, e muitas vezes isso acontece conosco também. Nós falamos: eu não nego Jesus, jamais, Jesus é tudo na minha vida. Será que é mesmo? O meu amor por Jesus é incondicional. Será que é mesmo? E nesse texto, no capítulo 15, a gente começa perguntando: Pedro, tu me ama mais do que os outros? Mais do que esses que estão com você? Se vocês voltarem um pouquinho no capítulo de vocês, no versículo 3 e 4, vão ver como Jesus Cristo novamente tem um encontro com Pedro. Pedro nega Jesus e sai. Jesus morre, ressuscita e aparece por 2 vezes a alguns discípulos, a Maria e a outras pessoas mais, no caminho de Emaú, porque no período de 40 dias Jesus Cristo apareceu por diversas vezes. Só depois, então, nos últimos 10 dias, para fechar os 50, é que acontece o Pentecostes. Mas essa era a terceira vez que Jesus aparecia. Exatamente para quem? Para Pedro. Pedro tinha um problema que precisava ser resolvido. Que problema era esse que Pedro precisava ser resolvido? Pedro nega Jesus e se decepciona. Talvez nessa noite, nós, dentro do nosso ministério, eu e você, temos nos decepcionado com o seguinte: eu não fui capaz de cumprir aquilo que o pastor Luiz colocou nas minhas mãos. Eu estou sendo ineficiente, eu sou uma pessoa que não estou fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça como seu verdadeiro discípulo. E ao falar isso, você se entristece, seu coração pesa, porque algo acontece dentro de nós quando nós estamos deixando a desejar diante de Deus. Pedro simplesmente está triste, abatido, e diz a Bíblia que Jesus ressuscita, como eu falei. Pedro está em Jerusalém. Olha que Pedro, eu falei que Pedro era um líder. Pedro, ele estava sempre se posicionando em todas as situações. Pedro imagina o seguinte: o meu ministério já se foi, não tem mais como prosseguir com isso. E vem um alerta para nós como líder. Nós como líder, de alguma forma, nós estamos influenciando alguém, seja positivamente, seja negativamente. A nossa vida, ela é uma influência. Não é que você seja aquele líder caladinho, que não fala muito, não, Pedro, que se expõe tanto. Mas existe alguém que está nos observando o tempo todo. Não só aquela tão grande nuvem de testemunha que Jesus fala, mas existe alguém que nos observa. E lá no versículo 3, no versículo 4, Pedro fala o seguinte: vou pescar. Pedro se desanima totalmente, ele está desconcertado e fala o seguinte: vou pescar. E diz a Bíblia lá no versículo, vocês podem conferir comigo, no verso 3 e 4, que quando ele fala vou pescar, mas 6 discípulos falam o seguinte: eu também vou com vocês. Eles também já não acreditavam mais, porque o seu líder, que era Pedro, que era um homem que estava sempre com Jesus, falando: eu não vou negar jamais, de repente ele fala: eu vou pescar. Pedro volta à origem, porque Jesus teve o primeiro encontro com Pedro exatamente numa pesca maravilhosa. Jesus chega para Pedro, depois de ter pescado a noite toda, e pergunta: pescar alguma coisa? Ele diz: não pescamos nada, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. A partir daquele momento, Pedro torna-se um discípulo de Jesus. E Jesus Cristo chama para que ele siga. Só que Pedro quebra esse compromisso com Deus, quando ele falou que nunca te abandonarei. Ao quebrar essa aliança, ao quebrar esse compromisso com Deus, ele está decepcionado e fala assim: vou pescar. Agora Pedro não acredita mais que o seu ministério como pescador de homens poderia executar continuidade, porque agora volta para a sua origem de pescador de peixes. E diz a Bíblia no verso 3 que ao amanhecer eles estavam pescando, pescaram a noite inteira e não conseguiram pescar nada, como vocês conhecem o texto. De repente aparece alguém na beira da praia. Olha que Pedro foi pela primeira vez. Jesus encontrou Pedro exatamente no mar da Galileia. Tempos depois, Jesus está lá de novo no mar da Galileia, agora ressuscitado, com um corpo transformado. E ele grita: ei, alguém pegou alguma coisa aí? E eles falam: não pegamos nada nessa noite, nada. E Jesus, ele não sabia o que era Jesus. Está no verso 3 e 4. Mas Jesus fala o seguinte: lancem a rede à direita, que vocês irão pescar.
novamente com Jesus. Só que alguém lembra que Pedro estava no meio de uma fogueira quando ele nega Jesus. Nós vamos ver no começo desse texto, desse versículo. Quando ele chega à beira da praia, ele encontra uma fogueira acesa, um pão e um peixe sendo assado. Como Jesus colocou aquele peixe lá, ele é poderoso, ele é dono dos peixes, ele é tudo, ele faz todas as coisas. E diz a Bíblia que Jesus os esperava já com uma fogueira acesa, um peixe e pão. E ele fala o seguinte para Pedro: Pedro, traga a rede que vocês lançaram à direita. E diz a Bíblia que aquela rede chega com 153 grandes peixes, e quase a linha de pesca, né? Ela se come com aquela quantidade de peixe. Mas Pedro estava mais preocupado com isso. Eu imagino aquele trajeto ali de 90 metros em que Pedro sai da água e ele vai correndo até o encontro de Jesus, pensando quantas coisas na sua cabeça. Por que eu neguei Jesus? Por que eu não cumpri com a minha palavra com o Senhor? Mas ele vai nadando, ele precisa encontrar o mestre rapidamente. E nessa noite fica a lição para nós. Até que ponto nós erramos? Até que ponto nós nos escondemos de Jesus? Até que ponto nós ficamos por trás das colunas do templo espiritual para que Jesus não veja quando nós negamos a Ele? Mas a palavra do Senhor fala que ele corre desesperadamente e encontra Jesus. E Jesus fala assim: vamos comer. Jesus chama todos de novo, porque a última vez que eles tiveram presente foi na ceia. Na ceia que ele falou: daqui para frente vocês não participarão mais comigo nesta vida. E chama Pedro. E Pedro vem, não só ele, mas os seus 6 discípulos que o seguiam. O texto fala que foram 7 discípulos ao todo. Eles sentam ao redor de Jesus, participam daquele banquete mais uma vez. Mais uma vez o Senhor serve para ele pão e peixe. Na primeira ocasião, Pedro estava diante de uma fogueira em que trouxe traumas para Pedro, porque ele nega Jesus no momento que Jesus mais precisava. É muito difícil quando você está numa situação de vida ou morte, que você conta com seu amigo, com seu parceiro, parceira, esposa, quem quer que seja, e nesse momento você não tem ele para estar com você. Jesus poderia ficar muito chateado, poderia encher Pedro de perguntas, fazer um monte de perguntas. Por isso que eu falei para vocês nessa noite que nós estamos falando do amor que restaura, não daquele amor que impõe mais julgo, mais peso sobre as pessoas. Aqui está a irmã Vanessa, te chamo de doutora Vanessa, psicóloga, e sabe muito, ela deve ter passado por muitas entrevistas, muitos encontros com pessoas, que traz na sua vida muito traumas, naqueles momentos que eles precisavam ser acolhidos, ser vistos, e eles não foram acolhidos. São traumas que muitas vezes são irreversíveis para a nossa realidade humana. Mas Jesus Cristo vai ter um encontro com Pedro novamente. Eu quero dizer para você nessa noite, não tem pecado que Jesus Cristo não possa perdoar. Você pode estar mais distante de Deus, talvez você chegou nessa noite assim como Pedro, dizendo: eu estou muito distante, eu estou com vergonha de Jesus. Mas Jesus quer ter um encontro com você nessa noite. Estar apenas dentro dessa igreja não é suficiente para conhecer Jesus a fundo, de forma profunda como Ele é. Pedro andava com Jesus, mas ainda não tinha o verdadeiro conhecimento de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus fala para Pedro que o diabo tentou acabar com a vida de Pedro, mas ele falou: Pedro, eu não deixei. Quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Jesus estava falando para algo que aconteceria, e Pedro não entendeu o mistério daquilo que estava acontecendo. Mas diante daquela fogueira, Pedro se sentiu na primeira fogueira e traria para ele lembranças horríveis que jamais ele queria lembrar das decepções que ele causou ao mestre. Jesus serve a todos com as suas barrigas cheias. Eu costumo falar para os meninos que trabalham comigo: ele não leva em consideração quando você fala que está com raiva de mim ou quando você retruca. Isso para mim não é considerado. Eu considero quando você está tranquilo, quando vocês almoçaram, tomaram aquela Coca-Cola, e agora você está desarmado, e aí
E ele fala o seguinte: apacenta os meus cordeirinhos. Na primeira versão ele fala o seguinte: por que apacentar os meus cordeirinhos? Apacentar é um alimento necessário, a nutrição necessária para quem são os cordeirinhos, pastor? São aquelas ovelhas que entraram aqui e aceitaram Jesus. Pedro teria aquela primeira conversão ali de 3 mil almas, aquelas pessoas seriam os cordeirinhos que Pedro precisava apacentar porque ainda eram novos na fé. Então na primeira pergunta Jesus fala: apacenta os meus cordeirinhos. E Jesus pergunta novamente para Pedro, e Pedro fica totalmente constrangido, porque o amor de Deus também nos constrange. Esse constranger vai nos envergonhar, vai nos deixar mais decepcionados, mas é uma forma de nos impulsionar a fazer muito mais do que nós estamos fazendo. O amor de Deus é tão grande e gratuito por nós que nós não podemos parar no estágio que estamos. Precisamos avançar, Ele nos convida. O amor de Jesus é constrangedor no sentido de nos falar o seguinte: vamos, você precisa avançar. Você não pode parar nesse estágio de pescador de peixe novamente. Você precisa voltar. Jesus, para devolver a Pedro o ministério de Pedro, que Pedro tinha perdido esse ministério. Jesus primeiro vai e acalma o coração de Pedro, mostra que o perdão está diante dele, para só depois Pedro novamente, Jesus novamente retomar o ministério de Pedro, porque senão ele não poderia continuar. O que muitas vezes acontece, pastor, em nossas vidas, e nós vemos pastores e muitas pessoas influentes que têm os ministérios fracassados, porque eles tentam avançar, mas eles estão o tempo todo diante da culpa. Tem algo que pesa sobre eles, que não deixa o ministério deles crescer, que não deixa eles avançar, porque eles estão sendo todo culpado. Eu não sou digno de estar aqui, por que eu irei fazer isso? Sendo que eu decepcionei Jesus. Mas Jesus primeiro vai curar as feridas de Pedro, para depois o restaurar. Veja que quando Jesus alimenta Pedro, que ele se sente perdoado, ele fala: apacenta os meus cordeirinhos. Na segunda vez, Jesus pergunta de novo a Pedro, e Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus responde: apacenta as minhas ovelhas. Agora já não é mais os cordeirinhos, agora são ovelhas já criadas. Pedro precisava levar, como um pastor, aquela igreja a verdadeira alimentação espiritual, a verdadeira palavra, porque agora ele está falando assim: pastoreia as minhas ovelhas. Pastorear, pastor, é muito mais do que apacentar. Pastor Luiz está aqui, meu pastor. Apacentar é você trazer o primeiro alimento para aquelas almas que precisam, que aceitaram Jesus no primeiro momento da sua vida. Agora, pastorear requer muito mais responsabilidade. Pastorear é dormir pensando no sofrimento daquela ovelha, é chorar com aquela ovelha, é se alegrar com aquela ovelha, é carregar ela nos momentos que é necessário, nos momentos que muitas vezes a ovelha está ferida, que não tem mais condição de caminhar, e o pastor precisa estar lá para cuidar, para limpar, tratar e resolver o problema dela. E aí ele fala: pastoreia a minha igreja. Estava na hora já. Estava na hora de Pedro entender que o ministério dele não estava perdido. Eu quero falar para você exatamente nessa noite. Se você acha que o seu ministério acabou, que não tem mais como frutificar, que seu talento não tem mais como expandir, não tem mais como crescer, lembre-se do que eu falei em outra oportunidade, que a Bíblia diz que Jesus, ele colhe onde ele não semeou. Não é que Jesus está sendo hipócrita, mas ele está dizendo: eu trarei sobre vocês uma responsabilidade e requerei de vocês tudo aquilo que eu coloquei na mão de vocês. Jesus chega para Pedro e fala assim: vamos, Pedro, vamos continuar, levanta porque vai dar certo, não está perdido, eu estou com você, o meu perdão está o tempo todo diante de você. Nós às vezes nos envergonhamos com aquilo que cometemos e afastamos de Deus, ficamos distantes dele, mas o Senhor, nessa noite, ele quer novamente marcar um almoço com você, um café da manhã, um jantar, pode ser na madrugada. O Senhor quer ter um encontro para você, para resolver pendências que muitas vezes você acha que são insolúveis, problemas que aos olhos humanos, espiritualmente, não é mais possível resolver. Jesus está à disposição, trazendo o amor que restaura, o amor que confronta, o amor que liberta, o amor que traz alegria e servir de novo. Nós não precisamos pesar a mão sobre pessoas. E nesse texto ainda, quando ele está falando sobre o pastor, ele fala por 3 vezes: pastor, as minhas ovelhas, os meus cordeirinhos. Jesus em nenhum momento fala assim: apacenta suas ovelhas, apacenta seus crentes. Não, ele fala: as minhas ovelhas. Jesus está deixando muito claro que o rebanho pertence sempre a ele, e que nós somos apenas administradores, pessoas que foram colocadas em nossas responsabilidades para carregá-los,
autoridade e falasse: eu tenho tantas ovelhas, eu tenho tantos rebanhos, muitas cabeças, como se isso fosse, como se nós fôssemos propriedade exclusiva de algum pastor. Não, nós somos propriedade exclusiva de Deus, diz a palavra do Senhor, e Ele nos confiou um pastor terreno para que Ele viesse cuidar de nós. Nós devemos honrá-lo nisso. Mas Jesus sempre alerta: fale dessa forma. Nós vamos para o final desse texto, no versículo 17 e 18. E a palavra do Senhor fala exatamente quando ele chama Simão, ainda no começo, Simão, filho de João. Você me ama. Só queria fazer uma observação nesse versículo. Jesus traz de volta a memória para Pedro, porque Pedro era chamado de Pedro carinhosamente por Jesus. Jesus agora traz de volta o nome original de Pedro, para falar assim: Pedro, você voltou a ser Simão de novo, você voltou a ser Pedro, mas a partir de agora, a partir desse momento, você caiu como um discípulo, você deslizou como um discípulo, mas a partir desse momento, você vai se levantar não mais como um discípulo, mas como um pastor de ovelha, porque ele fala no próprio texto: pastoreia a minha igreja. E é por isso que aquela palavra do Senhor fala lá em 2 Crônicas, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. De repente você é a glória da primeira casa, de repente você é alguém que o seu coração não dá mais para conviver com o que Jesus tem colocado sobre sua vida para que você execute. Mas eu quero dizer para você, nessa noite Jesus Cristo te levanta como ministro do Evangelho. O seu ministério não pode parar. A Bíblia diz que grande é a seara e poucos são os ceifeiros, são as pessoas que estão dispostas a realmente cumprir a vontade de Deus. Jesus pegou Pedro, capacita Pedro, e agora dá uma nova missão para Pedro. Pedro está de volta entregue no ministério nas tuas mãos. Estou outra vez confiando nas tuas mãos. Agora vai e desempenha aquilo que eu tenho colocado nas tuas mãos. Diz a Bíblia que Pedro fica feliz com aquilo ali agora, porque logo 10, 15 dias depois, porque esse momento acontece ali nos primeiros 40 dias. E a Bíblia diz que no Pentecostes, Pedro foi cheio do poder de Deus. E agora aquele Pedro que estava por trás da coluna, agora está falando de forma ousada do poder de Deus, está levando a palavra do Senhor, as almas estão aceitando Jesus, estão se convertendo, e agora ele tem certeza da sua missão. No final desse texto, no versículo 18, se vocês acompanharem comigo, ele fala que quando você é moço, quando você está moço ainda, você se cinge e vai para onde quer. Você tem toda a liberdade possível para fazer aquilo que você quer. Mas chegará o dia em que alguém cingirá você e você irá para onde não quer. Está aqui no versículo 18 e 19. A Bíblia diz que Jesus falava exatamente. Pedro e João colocam essas palavras, porque aqui está João falando no Evangelho de João sobre Pedro. João está falando de algo que ele participou, porque ele estava na pescaria junto. E João explica que isso quer dizer que Jesus estava explicando como ele morreria. Ele também seria crucificado. Agora alguém que estava por trás das colunas do templo, alguém que estava dizendo: eu não conheço, ele fala no final do seu ministério: vale a pena morrer por este Cristo. Pedro de fato entende que Jesus quer para ele, Pedro de fato agora recebe o Espírito Santo dentro da sua vida, e o seu ministério é restaurado de forma completa. Irmãos, o que Pedro fez para nós humanos é terrível, mas para Deus aquilo ali era uma forma de Deus aprimorar a vida de Pedro e mostrar para ele que não há pecado que o Senhor não perdoa. Não há ministério que Deus não restaure. Não há vida que não possa ser transformada, porque nós temos um poder de Deus que está sobre nós, o Espírito Santo está derramado sobre nós, e diz a Bíblia que esse Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, com palavras inexplicáveis aos olhos humanos, com sentimentos que não é possível explicar para nós, simplesmente para dizer: dá mais uma chance para ele, renova mais uma vez a vida dele. E é assim que nós vamos vivendo. O Senhor Jesus Cristo nos ajude a cada dia mais nos fortalecer dentro da sua presença e nunca, jamais negar ao Senhor. Porque negar ao Senhor não é simplesmente dizer: não conheço. Negar ao Senhor é quando é colocado diante de nós uma responsabilidade como cristãos. Porque Jesus colocou essa responsabilidade sobre nós. Ele falou que ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Essa responsabilidade está nas suas mãos no momento que você aceita Jesus. Quando eu não faço isso, quando eu deixo de fazer aquilo que você tem colocado nas
Jesus nos convida nessa noite para que, de fato, nós amemos Ele. Pedro entendia um amor diferente. Quando Jesus pergunta, Pedro, tu me ama? Pedro entendeu que era amar Jesus. Amar Jesus era muito fácil, porque Jesus não fazia mal para ninguém. E Jesus fez explicar para Pedro que o amor que ele está perguntando é um amor espiritual, que está muito além desse amor que nós falamos nessa terra. Você realmente me ama? Então, apacenta as minhas ovelhas. Mostre que você me ama quando você cuidar das minhas ovelhas. Como é que você mostra que ama Jesus? Cuidando do seu irmão. O seu irmão pode ser uma ovelha que você precisa cuidar dela. Cuidando das pessoas que estão lá fora. Cuidando de si mesmo, mas principalmente da nossa congregação. A Bíblia diz da sua família. Que aquele que não tem cuidado com os seus, negou a fé e é pior do que um descrente. É preciso que nós coloquemos em prática o nosso ministério que Jesus colocou em nossas mãos. Não foi exclusivo para Pedro, foi exatamente para todos aqueles que um dia aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador e estamos dentro dessa igreja falando que amamos Jesus. Que o nosso amor por Jesus realmente venha a ser colocado em evidência através dos nossos frutos que nós mostremos para aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Que o Senhor possa trabalhar no nosso coração nessa noite, de forma que venha acender em nós de novo a chama, que a fogueira da vergonha seja apagada e que agora a fogueira da restauração, que a fogueira das boas lembranças, que a fogueira do perdão esteja diante de nós e nós possamos novamente deitar no colo de Jesus e dizer que podemos ir com Ele até o fim, pode confiar em nós. Que você possa dizer para Deus nessa noite, conte comigo, confie em mim, porque eu vou levar o teu ministério até o fim. Pedro jamais, depois desse dia, Pedro não quis mais largar. Pedro foi crucificado, assim nos contam os relatos da história. Mas Pedro não negou. Ele falou o seguinte: valeu a pena tudo isso até aqui, valeu a pena porque há uma coroa de glória, são palavras de Pedro, há uma coroa de glória que me espera logo depois daqui, depois desses problemas. Se a sua vida está tão difícil, se a sua vida não está condizente para aquilo que você quer, se coloque na vontade de Jesus, porque há uma coroa de glória esperando por mim e por você. E um dia nós iremos, de fato, receber essa coroa se nós